Queridos, por favor, pegue a sua Bíblia. Eu gostaria de ler, por favor, o texto bíblico que está no livro Juízes, capítulo 11, versículo 1, e eu quero ler até o 3 e depois nós vamos ler em seguida. Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefité, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois já é filho de outra mulher. Então Jefité fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Queridos, eu quero usar como tema desta palavra, diga bem forte: reprogramando o meu destino. Se a vida te propôs um destino e você não está aceitando o destino que a vida te propôs, você pode mudar o teu destino, você pode sair do anonimato, você pode sair do fracasso, você pode sair de uma situação de vergonha, de humilhação, e você pode entrar para a galeria dos heróis da fé. A Bíblia diz: ai pastor, eu acho que o meu problema, eu nunca vou ser nada, o destino me propôs essa peça, que eu nasci numa família pobre, numa família que a gente não tem conceito de família, todo mundo tem casamento destruído. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele faz do pobre solitário um pai de família, faz ele habitar entre famílias. Deus, não importa de onde você veio, se você não tem referência de família, Deus pode reprogramar o teu destino, mas para isso, Deus precisa de você. O problema é que tem gente que aceita o seu destino, e você não pode aceitar. O Jefité, vamos ver aqui as características desse rapaz. Jefité, olha as características. Jefité é gileadita, ele era filho de Gileade. Sua mãe era uma prostituta. Na nação de Israel, só é considerado judeu aquele que é filho de mãe judia. A mãe dele era uma prostituta. Olha as características, querido. Filho de uma prostituta. Olha a segunda característica, versículo 2. A mulher de Gileade também lhe deu filhos que, quando estavam grandes, expulsaram Jefité da sua família, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra. Ele era rejeitado pela sua própria família. Os seus irmãos expulsaram ele do meio deles. Não queremos conversa contigo. Tu és filho de uma prostituta, de uma meretriz. Julgaram ele. E diz a palavra, versículo 3: ele então fugiu do meio dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi, uma cidade, um povoado, e ali se uniu a um bando de vadios. Quem eram os vadios? Ali estavam os marginalizados, os ladrões, ali estavam todo tipo de gente que não presta. Quando ele foi expulso pelos seus irmãos, o único lugar que ele foi aceito foi no meio de quem não prestava. Hoje acontece muito isso em família. Quando você percebe que você não tem destino, que o pai não existe, que o pai é inexistente, a mãe não está nem aí para o filho ou para a filha, não quer saber do filho ou da filha, deixa o filho ou a filha viver na libertinagem, e às vezes esse filho ou essa filha não são aceitos dentro da casa, o que é que acontece? Esse filho e essa filha saem para o mundão, e aonde você não gostaria que essa pessoa fosse aceita, lá ela está sendo aceita. Ela vai viver com os drogados, com os viciados, ela vai viver com prostituta, vai viver no meio de pessoas marginalizadas, porque a sua família o rejeitou. E o único meio que ela foi aceita foi no meio dos marginalizados, os que viviam à margem da sociedade. Era esse o quadro desse rapaz. Foi viver ali, um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia.
Quando ele chega no meio desse bando, ele se torna o chefe do bando. A família dele quis traçar um destino para ele, mas Deus não se esqueceu do destino que ele tinha traçado. Talvez a vida, ou talvez pessoas, estão tentando declamar ou determinar o teu destino, o caminho, e você está olhando e aceitando. Deus não esqueceu o destino que Ele tem programado para você. O que Deus programou para a tua vida, desde o dia que você nasceu, continua valendo, continua de pé. Agora Ele precisa de você. E aí eu quero falar de algumas características para que você possa mudar o teu destino, refazer, reprogramar o teu destino. Os irmãos dele empurraram ele por meio de marginais. A família dele empurrou ele por meio dos excluídos. Mas Deus usou circunstâncias. E Deus deu para ele a oportunidade. Diga, oportunidade. E quando a oportunidade vem, às vezes você passa batido. O que é que Deus fez? Deus fez os amonitas atacarem Israel. E quando ele está no meio dos bandos, dos bandidos, dos marginais, o que é que ele faz? Ele se prepara. A RA diz que ele se torna o líder do bando. Por favor, diz, e os homens levianos se ajuntaram com ele saíam. Ele se torna o líder daquele bando, e agora ele começa a treinar, e dentro daquele bando ele se torna um homem de guerra. E diz a palavra, versículo 4: algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, diga assim: há guerras que nós passamos, que são oportunidades de Deus para mudar o nosso destino. Ai, pastor, eu estou passando por uma guerra. Talvez a guerra seja essa pandemia que nós estamos vivendo. Talvez a guerra seja um problema na tua casa, um problema no teu trabalho, um problema com você mesmo. Então, queridos, aproveite a guerra, porque Deus mandou a guerra só para reprogramar, refazer, mudar o destino de um homem que Ele amava. Sabe, queridos, eu começo a crer na Bíblia que Deus, Ele é um Deus de excluídos. Você já viu que Deus, Ele pega só gente que não tinha nenhum valor. Deus pega gente que a família não acreditava. Foi assim com Davi. Diz a palavra de Deus que Ele pega as coisas fracas desse mundo e usa elas para confundir as fortes. Mas Deus usa circunstâncias como portas para mudar o nosso destino. E aí vem a guerra. E depois desse tempo, o cara mais bem preparado que existia lá em Israel, os irmãos de Jefité sabem que o Jefité agora é líder de um bando e que ele se tornou um homem de guerra. Para de te vitimizar, porque minha mãe me deixou, meu pai me deixou, meus irmãos não gostam de mim, e daí? Porque o meu pai, minha mãe não acreditam em mim, e daí? A única pessoa que pode mudar, ou refazer, ou mudar, reprogramar o teu destino é você. É você que define o seu destino. É você que permite que Deus reprograme o teu destino quando você aproveita a oportunidade. Mesmo que essa oportunidade venha vestida ou revestida de guerra, você aproveita o tempo e diz: eu vou aproveitar esse tempo. Aí, versículo 5, diz a palavra de Deus: os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Escute bem. Aí olha o que o Jefité diz para eles, versículo 6. O Jefité diz para eles, eles disseram: venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Aí Jefité disse para eles, disse-lhe Jefité: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora? O Jefité disse para eles: vocês não me odiavam
e não me expulsaram da casa de meu pai, por que me procuram agora quando estão em dificuldade? Aí eles respondem, apesar disso, agora estamos apelando para você, suplicando. Quem um dia não acreditou em mim, vai me ver com outros olhos. Eu vejo gente que não aceita a profecia, então eu recebo para a minha vida. Se você quer refazer o teu destino, se você quer reprogramar o teu destino, que um dia a vida ou pessoas tentaram desvirtuar ou conduzi-lo para o fracasso, para a derrota, te expulsando do convívio, a primeira coisa que Deus quer que você faça, escute bem, se desprenda de todo sentimento de amargura. Nunca queira prosperar para humilhar quem um dia te humilhou. Nunca queira estar bem para um dia se desfazer de alguém que se desfez de você. Se você quer prosperar, você precisa entender o que esse homem entendeu. Diz a Bíblia, apesar disso estamos apelando, respondeu os líderes de Gileade, venha combater conosco os amonitas, e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Se fosse o Jefité, o que diz no versículo 7, ele teria dito para eles, vocês não me odiavam, vocês não me expulsaram da casa do meu pai, por que é que vocês me procuram agora na dificuldade? Então ele poderia dizer, se virem, eu não quero saber de vocês, eu não quero saber de nada, vão viver o problema de vocês para lá, vocês não me aceitaram quando eu estava em dificuldade, por que é que agora eu vou aceitar vocês? Mas o versículo 9 diz, Jefité respondeu, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, eu serei o chefe de vocês? Sabe por que Jefité, ele pôde fazer uma proposta? Porque ele não tinha no coração dele amargura. Deus não trata com gente amargurada. Deus não trata com amarguras do passado. Você que não se desprende de algo que deu errado, relacionamentos que deram errado, pessoas que te fizeram mal, meu querido, minha querida, libera perdão, tira a amargura. Enquanto você não liberar o perdão de Deus, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir prosperar. A palavra de Deus diz no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 52, diz a Bíblia, que José, ele já estava cativo, ele carregava no seu coração ainda um peso da traição dos seus irmãos, do desprezo dos seus irmãos, porque venderam ele como escravo, porque jogaram ele numa masmorra, porque jogaram ele no fundo do poço. Mas quando José construiu uma família, e quando ele teve o primeiro filho, ele foi racional, e ele disse, o segundo filho chamou Efraim dizendo, Deus me fez prosperar na terra onde eu tenho sofrido. Mas diz a palavra que ao primeiro filho, ele deu o nome de Manassés. Mas o primeiro José deu o nome de Manassés dizendo, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Enquanto você não se desprender de amargura, enquanto você não se desprender de sentimentos que te fazem viver amargurada, não te casa, porque você vai fazer pessoas sofrer. Se você, homem, carrega sentimento de amargura, seja em qualquer ordem familiar, do teu pai, da tua mãe, das tuas irmãs, dos teus irmãos, de mulher, de noiva, que você de namorada, não se case, não arrume namorada, não arrume mulher, você vai fazer pessoas sofrerem. Sabe por quê? José, enquanto ele não reprogramou a sua vida, o seu destino estava travado. O seu destino estava como? Como, irmãos? Estava travado. Ele não conseguia vencer. O Senhor Jesus diz que quando a gente não libera, quando a gente está preso nesse sentimento de amargura, Ele diz, sabe o quê? Que nós seremos presos ou atormentados. Sabe o que é isso, irmão? Atormentados por espíritos
que aprisionam o sentimento da pessoa. Disse o Senhor Jesus: quando vocês não liberam perdão, vocês serão atormentados por espírito. Em algumas versões está espírito de verdugos. São demônios que escravizam o teu sentimento. Jefté só conseguiu romper. Ele só conseguiu reprogramar o seu destino. Ele volta lá e só conseguiu fazer uma proposta, porque ele não carregava peso de amargura. Segunda coisa, não tenha medo de assumir o protagonismo da sua própria história. Diga: eu sou o protagonista da minha história. Ei, irmão, o protagonista da minha história não é a mulher com quem eu me casar. Não é os meus filhos, não é meu pai, não é minha mãe. O protagonista da minha história, o que quer dizer isso? Aquele que define a minha história, o personagem principal da minha história sou eu mesmo. E ele, Jefté, diz a Bíblia: se vocês me levarem de volta, olha o que ele disse, está livre de amargura, para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei eu o chefe de vocês? Ele está dizendo: eu só aceito ir se eu virar o protagonista, se eu me tornar o líder de vocês, só se eu me tornar o principal. A Bíblia diz, 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9, diz a palavra de Deus nesse texto, por favor, capítulo 4, versículo 9, Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Na RC diz, Jabes foi o mais ilustre. Olha o que diz a Bíblia: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E como era o nome de Jabes? Jabes era Jabes, sabe por quê? No dia que ele nasceu, versículo 10, a mãe dele amaldiçoou ele. O seu nome era Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. A sua mãe chamou de Jabes, porque ela disse: com dores eu dei à luz. Então o seu nome será sofrimento, dor. Mas diz a Bíblia que Jabes, ele assumiu o protagonismo da sua família. Ele se tornou o homem mais ilustre da sua casa. Deus faz do rejeitado morar entre os príncipes. Deus faz o rejeitado ir para a galeria dos heróis da fé, desde que ele assuma o protagonismo da sua vida. Assumir protagonismo não é só querer ser, mas é assumir responsabilidade. Assumir protagonismo não é você transferir para os outros, é você ir para a guerra, é você ir lutar. Ele disse: se o Senhor entregar os inimigos nas minhas mãos, eu vou ser o líder de vocês. E aí eles responderam, então, e disseram os anciãos de Gileade de Jefté: o Senhor seja testemunha, faremos conforme você diz. Faremos conforme você diz. Então tá, Jefté, nós concordamos. Você vai ser o principal de toda a nossa nação. Você vai ser o líder. Você sabe o que era ser o líder? Era ser o juiz de Israel. E o juiz de Israel naquela época era a mais alta posição da nação. Ele era o rejeitado dos seus irmãos. Ele era aquele que foi expulso dos seus irmãos. Aquele que o único lugar que ele foi aceito foi no meio dos marginalizados, dos vadios. Mas agora, por causa das suas atitudes, ele se torna o homem mais respeitado. Por favor, versículo 11. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Por favor, 12. E diz a palavra: Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: que é que tens contra nós para ter atacado a nossa terra? Eu quero destacar aqui, queridos, Jefté, ele tinha convicção e firmeza, mas isso não basta. Terceira coisa, versículo 27. Tudo que você fizer, paute as suas guerras, as suas lutas na justiça de Deus. Paute as suas guerras na justiça de Deus. Nunca entre em guerra que você não tenha a legalidade diante de Deus. Porque todas as vezes que você entrar numa guerra que você não tem legalidade, você vai perder.
Você quer um casamento feliz? Então estreite a tua relação, restaura o teu casamento. Você quer filhos abençoados, uma família que serve a Deus? Então, se você está fazendo o que Deus ensina dentro da tua casa, sendo uma mulher sábia para edificar a vida dos teus filhos, do teu marido, então você pode ir para a guerra, porque Deus vai te dar vitória. O Jefité, ele disse para os amonitas, ele era um cara pacífico, ele não queria derramamento de sangue, ele era um cara racional, ele era um cara que gostava de vamos resolver na conversa. Então ele mandou mensageiros ir ao rei dos amonitas dizer, nada fiz contra ti. Mas ele avisa, mas tu estás cometendo um erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Quando o cara está na legalidade, ele não precisou. Ele disse só para o inimigo, tu estás cometendo um erro. Não te levanta para guerrear se você não tem legitimidade. Não cobre de Deus prosperidade se você não é dizimista fiel. Não cobre. Você não é obrigado a dar dízimo. Mas aquilo que a Bíblia diz, que o devorador, migrador, cortador, destruidor, ele vai consumir o fruto da terra e vai fazer com que o céu se torne bronze e a terra ferro debaixo dos teus pés. Isso é a palavra. Queridos, eu quero dizer para você, se você quer viver o resto da sua vida com alguém, case. Eu estou em união estável, case. Não dê legalidade para o inimigo. Lute as suas guerras. Mas lute as suas guerras para você reprogramar o teu futuro. Pastor, até hoje meus relacionamentos só dá errado, tudo que eu faço dá errado, uma coisa puxa a outra. Então reprograme, refaça o teu destino. Faça pacto com Deus. A partir de hoje vou mudar meu relacionamento. A partir de hoje minha forma de lidar vai ser diferente. Meus relacionamentos vão ser diferentes. Minha forma de tratar vai ser diferente. Refaça teu destino. Ele disse para o inimigo, tu estás cometendo um erro. E que Deus seja o juiz e que Ele julgue entre eu e vocês. Diz a palavra de Deus, versículo 28. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefité. Quarta coisa, por favor. Quarta coisa. Diz a Bíblia no versículo 29. Se você quer refazer o seu destino, reprogramar, então o Espírito do Senhor se apossou de Jefité. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispa de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. Quarto preceito ou conceito para que você possa reprogramar e mudar, sair da vergonha, da humilhação, sair do lugar de rejeição para a galeria dos heróis da fé. Quarta coisa, avance debaixo do controle do Espírito Santo. Não queira você assumir o controle da tua vida. Eu sei o que eu estou fazendo, eu vou fazer isso porque eu sei que manda na minha vida sou eu. Diz a Bíblia que o Jefité, ele mandou o recado para o mensageiro, mandou o recado para o rei dos amonitas, e agora diz a Bíblia que ele vai orar e o Espírito Santo assume o controle da vida dele. Se apossar é assumir o controle. Se apossar é eu ter o controle de algo. Está na minha posse, agora é eu que controlo, agora é eu que faço. Então o Espírito Santo começou agora a controlar a vida de Jefté. Sabe, queridos, a Bíblia nos fala no livro de Provérbios, capítulo 16, e a palavra de Deus ela nos diz, capítulo 16, versículo 3 em diante, versículo 2, por favor. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. Deixa o Espírito Santo assumir o controle. Espírito Santo, eu estou indo essa semana resolver tal coisa. Assume o controle. Vai comigo, assume o controle da minha vida, dos meus passos, da minha palavra. Não deixe eu falar nada que não esteja debaixo do teu controle.
Queridos, quando nós temos essa posição, não tem como dar errado. Quando Deus manda a guerra, Ele está abrindo uma porta. E quando Ele abriu uma porta, embora disfarçado em guerra, deseje ser o melhor. Jefité disse: eu quero ser líder, eu quero ser comandante. Eu não nasci para me viver arrastando pelo chão, eu nasci para ser cabeça.